Nesse vídeo eu vou mostrar um macete de como você consegue medir a tensão de transformadores de alta tensão, como os transformadores de micro-ondas ou esse daqui, por exemplo. Sem nenhum tipo de equipamento especial. Basta você ter o teu multímetrozinho pebinha, qualquer multímetro consegue medir com exatidão a tensão desses transformadores. Então vamos ver, porque é uma coisa que eu não achei nenhuma informação sobre isso aqui nos vídeos. Esse é um macete tão elementar que eu fiquei até com vergonha de fazer esse vídeo. Mas eu não vi ninguém falando sobre isso. O princípio de funcionamento de um transformador é a relação de espiras. Então, por exemplo, se aqui tem 220 espiras e aqui também tem 220 espiras, se entra com 220 volts aqui, vai sair 220 volts aqui. O transformador de alta tensão é um transformador que tem um monte de espiras do lado da alta tensão e tem pouquinho espira do lado do primário. E para a gente medir, geralmente, a gente precisa de um equipamento com que aguente tensão alta. Vou medir com esse meu multímetrozinho aqui, que eu tenho aqui mostrando ele no canal. Ele mede até 1000 volts, mas pode ser aqueles que medem 600, 300, qualquer voltagem, até porque você não vai precisar de tanta voltagem assim para poder medir isso. Então vamos ver como é que funciona a ideia. Para você medir qualquer transformador, seja ele qualquer, você precisa saber qual é a relação de espira entre uma bobina e outra. Só isso. Então, se a gente entrar com 220 volts aqui, vai sair 2000, 3000, seja lá quantos volts for aqui. Mas e se a gente fizer o contrário? É proibido entrar pelo secundário e sair pelo primário? Não, ninguém proíbe isso, até porque não existe entrada e saída no transformador. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com 220 volts aqui na saída de alta tensão e vai medir a tensão aqui no primário. E aí a gente vai ver quantas vezes essa bobina aqui é maior do que essa. Então vamos fazer isso para testar. Bom, então veja só. Peguei aqui 220 volts, liguei nas pontas de alta tensão aqui do transformador. E estou colhendo ali no primário dele, que é 220, e medindo a tensão. Então estou entrando 220 aqui na alta tensão e medindo quanto tem aqui. Ó, tá dando 15,59 volts. Vamos aproveitar e medir a tensão certinha que está entrando para poder... Ó, 15,61. Vou considerar 15,61. Vou medir a tensão do primário agora. Ó, 218 volts. Então, a gente tem 15,61 e aqui, ao invés de 220, a gente tem 218 volts. Agora vamos ver quantas vezes 218 é maior do que 15,1. Vamos ver. Olha, 218 dividido por 15,61 dá 13,96 vezes. Então, essa bobina aqui é 13,96 vezes maior do que essa daqui. Então, se eu entrar 220 volts aqui, eu vou sair uma tensão aqui 13,96 volts maior. Então, ó, eu estou entrando com 218 volts aqui no primário. Vezes 13,96, a tensão daqui é 3.044 volts. Na verdade, era um transformador de 3.000 volts que eu fiz, mas muito provavelmente se colocou mais espira do que necessário e está dando esses 44 volts aí de lambuja. Então, tá aí um jeito de você medir com qualquer multímetro. Ó, qual o perigo que a gente teve? De medir 15 volts? Não tem perigo nenhum. Vou medir agora um transformador de micro-ondas, porque sempre tiver dúvida, será que é 2.000 volts? Será que é 2.200? Qual a tensão do transformador de micro-ondas? Vamos tirar essa dúvida agora. Ó, liguei a entrada aqui, a rede, aqui na alta tensão do transformador. E estou medindo aqui no primário
Atenção, a rede está com 216 volts. 216 e a saída 1809. Vamos ver a relação de uma bobina para outra agora. Bom, então 216 volts na entrada deu 18,09 volts. A relação de grandeza entre primário e secundário é 11,94 vezes. Então, se a gente entrar 216 volts na entrada desse transformador, vezes 11,94 vezes, dá 2.579, 2.580 volts. Então, o transformador de micro-ondas, pelo menos esse aqui, não é 2.000 volts, nem 2.200, é 2.580 volts. É uma voltagem bem autona. Então, agora a gente já consegue medir todos os transformadores de micro-ondas. Inclusive, isso serve para você ver se o transformador está com defeito. Se por um acaso, atenção, o transformador começar a esquentar, se você liga aqui no primário, a entrada aqui no secundário, e ele começa a aquecer, é porque está em curto. Ou se a tensão dá muito baixa, dá 1000 e poucos volts, é porque tem espiras em curto. É uma forma de você testar o transformador sem precisar de muita coisinha, muito gig de teste, não precisa de nada disso. Então fica aí a dica, mais uma dica sobre transformadores. Se você gosta desse tipo de assunto, me ajuda muito assistindo todos os outros vídeos que eu tenho sobre transformadores, se inscrevendo no canal, recomendando os vídeos para os amigos. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.